um terreno hipotético, as condições do terreno, né? Existe uma passagem principal, aqui, marquei com esses asteriscos lilazes aqui a presença de uma visual menos interessante, feia, os ventos dominantes, uma visual interessante, o norte ali para baixo, né? Algumas condicionantes que a gente vai considerar na hora de desenvolver um estudo. Nós temos um caminho principal aqui, então provavelmente um acesso vai acontecer em algum ponto, vamos definir um acesso, né, arbitrariamente, né? Se a gente vai colocar um espaço de permanência, que condições a gente vai buscar na hora de colocar um espaço de permanência? Baseado no que tem aí, quais são condições favoráveis? A visual, então provavelmente uma região aqui vai se beneficiar dessa visual. Lembre-se, né, que existe uma visual para um determinado paisagem, algo interessante, ela não acontece necessariamente num único ponto, né? Então eu não vou desenhar simplesmente nesse ponto aqui, mas toda essa área pode ser utilizada como visual, como talvez até mais para frente. Porque eu já optei mais profundo. Tem uma passagem aqui, talvez se obtenha um pouco mais de privacidade, de se criar um espaço mais reservado, mais ao fundo. Que outras condições? Ventilação. Lembre-se, quando a gente desenha ventilação num ponto como esse, ela não está acontecendo, tá aqui, só aqui, tá, gente? Isso eu já vi isso acontecendo. Essa ventilação, né, ela acontece em toda a área. O que significa isso? Tudo bem, essa área vai estar mais exposta, essa área também estaria mais exposta, mas em função, né, da circulação aqui eu já coloquei mais ao fundo. Essa colocação esse aproveitamento da ventilação provavelmente vai indicar, né, que nessas áreas do entorno aqui, para que a gente aproveite dessa ventilação, não se coloque nada alto, né? Então eu já começo a estreitar um pouco mais. Então, se a gente quer que essa área toda tenha vegetação, provavelmente que tipo de vegetação a gente vai ter aqui para que não haja um bloqueio da ventilação? Baixo. O que é baixo? Então, provavelmente aqui forração, arbustos baixos, né? E aqui o espaço de permanência. Mas existe uma visual ruim aqui, que não interessa pra gente. Que solução a gente tem? Então, provavelmente nessa região aqui, a gente teria que trabalhar com o quê? Então, aqui passa a ter uma visual interessante. O que a gente faz com essa visual? Também, provavelmente é uma área que a gente vai ter alguma coisa baixa. Então, poderia ser também... Está de cabeça para baixo, né? Agora que eu me toquei. Mas eu não consigo escrever de cabeça para baixo. Forração ou arbusto baixo. Perceba que eu vou sobrepondo as amebas aí, porque a gente vai modificando isso à medida que vai desenvolvendo. E essa etapa, geralmente, são etapas muito sujas e que eu acho que acabam ficando muito bonitas de desenho também. Mas tem os espaços de transição aqui, né? Então, eu delimitei a entrada. Como é que a gente pode fazer com que essa entrada seja mais interessante? Acho que o exemplo que eu mostrei anteriormente é bem legal, né? A ideia de se usar um anteparo para criar um interesse nesse deslocamento, né? Então, até como forma também de se criar uma privacidade, de ter algo que crie, né? E aqui eu vou chamar de arbusto médio. Então imagine que a pessoa entra aqui
ela vai virar para cá, vai ver um anteparo aqui, né? E depois vai virar para cá. Bom, mas aí vai ter uma grande abertura aqui e arbustos baixos. Talvez seja interessante a gente criar, né, algum elemento de atratividade aí, e aí eu escrevi ali e vou ter que fazer caca aqui, né, para demonstrar, né, algumas coisas, talvez ornamentais aqui, que criem esse interesse visual para lá e que não bloqueiem a ventilação. E aí, o que falta para ter essa permanência agradável? Sombra. E aí onde é que a gente coloca a sombra? Vamos dizer que a gente coloque uma sombra, uma árvore voltada para o oeste, né? Por quê? De manhã você pode ter uma insolação agradável pela manhã, algum sombreamento dos arbustos mais altos aqui, né? E à tarde tem toda essa projeção da sombra em toda a área de permanência. Então aqui começam a se delinear essas intenções desses maciços, portanto um plano de massas, né? E aqui um percurso. Próxima etapa agora é começar a destrinchar isso aqui, detalhar um pouco mais. Então, vamos começar aqui pelo fundo aqui, né? Então, o que tem aqui mesmo? Uma forração mais baixa. Aí pela sugestão do Bruno aqui, a gente ter 3 elementos vegetais como pontos focais aqui. Um maciço de arbustos altos, que eu vou começar a encurtar ele aqui um pouco. Aí tem um arbusto alto, talvez seja interessante ter um maciço mais baixo para criar um certo interesse aqui, né? A criação dessa fachada aqui, né? Brincando com esses volumes aqui também, né? Aqui um outro conjunto que pode ser tanto, né, o mesmo de lá como algo diferenciado. E aí o espaço de permanência começa a tomar forma, né? Assim como a passagem, que pode ser isso, né? Ou isto pode ser isto também, né? Existem diversas possibilidades, como a gente viu com a Carla semana passada no desenvolvimento do conceito, né? Eu ainda não estou definindo uma geometria, mas estou determinando alguns aspectos, né? Aí sobrou um vazio que a gente tinha esquecido aqui, né? Talvez seja interessante fazer uma marcação dessa entrada com alguma coisa, talvez usar algum outro elemento, né? Não esquecer da nossa árvore lá. Então isso começa a receber um detalhamento um pouco maior, que depois, na próxima etapa, já começa a aparecer projetos. Mas antes disso, que tal se a gente fizesse um corte para entender como é que isso está ficando visualmente? Aí ferrou. Você pode fazer essa coisa solta só em pé. Eu até poderia fazer de cabeça para baixo, mas eu quero ver aquela visual de lá. E aí, portanto, né? Eu quero ver esse espaço aqui, como é que ele está ficando. Então, o que a gente tem lá? Tem uma forração aqui, uma outra forração lá no fundo, mas na frente dessa forração tem um arbusto mais alto. A gente tem uma árvore que está nascendo do meio dessas forrações. A gente tem esses elementos de destaque aqui, né, que podem ser arvoretas, mas como a gente está num país tropical, talvez seja interessante a gente começar a pensar
em alguma coisa mais tropical mesmo. Colocar umas palmeiras, né? Talvez esse conjunto, né, que está lá no fundo, ele possa atravessar, né, para criar um outro, né, e criar um contraste com esse outro maciço que está indo neste sentido aqui. O que está tendo aqui? Tem a árvore que vai fazer sombra nessa área aqui, né, um conjunto, um maciço de forração que está na lateral do terreno, um outro maciço de forração que está lá no fundo, os arbustos altos que estão fazendo fechamento para visual ruim, os elementos de ponto focal lá no fundo. Deu para entender? Claro para vocês? E aí a próxima etapa é começar a dar forma, propriamente dito, né, a esse jardim, esses espaços de permanência. Nesse momento a gente passa a definir mais os volumes vegetais. Uma coisa que sempre acontece é a gente desenhar uma copa de um arbusto, de uma árvore, e respeitar um limite que está desenhado no chão, né? Como isso, por exemplo. Não, a planta, a copa não necessariamente respeita o limite do... Então a gente começa a desenhar a vegetação. Aqui os arbustos mais altos, os arbustos médios que estão aqui também. Vamos colocar uma pessoa aqui em escala. Pronto, melhorou. Então eu estava colocando aqui outra forração mais baixa. E aí o espaço de permanência... Ah, faltou alguma coisa aqui. Então eu estou adotando uma coisa mais retilínea aqui. Aqui tem uma outra forração, que talvez seja a mesma de lá, né, com uma árvorezinha ornamental aqui. Árvorezona lá. E aí, nosso espaço de permanência. Ops, os coqueirinhos. E aí, para ser um espaço de permanência mesmo, vamos cercar isso aqui tudo com bancos, para que as pessoas possam se sentar aqui nessa área super bacana. Faltou aqui o nosso contraste aqui com fundo verde escuro aqui. Vamos puxar eles mais para o lado. Não, aqui é outro já. Né? Talvez alguma coisa mais ornamental, colorida, bromélias de repente aqui, que vão contrastar com aquele fundo. Aí a gente começa a dar uma textura de paginação. Aí a gente bota umas pessoas sentadas, conversando. Sempre importante mostrar que tem gente usando o espaço que super bacana que a gente projetou.